desse júri fiz um outro. E tinha um caso na época que teve muita repercussão. Muita repercussão. Essa daí eu conto para os meus alunos, tá? Eles gostam que conta as histórias de júri, né? Marcante, né? Aliás, eu sou professor, né? Também acabei não falando. Nessa trajetória minha, eu acabei, quando eu estava aqui, eu fui convidado para lecionar na Toledo, faculdade que eu me formei. Foi uma coisa assim... Nossa, voltar lá como Voltar- Segunda professor. realização, né? Exatamente, sabe? Foi muito legal. Foi muito bom. Eu lecionei lá por 8 anos, na Toledo. E parei, né? Quando o Luiz Eduardo nasceu, eu estava um pouquinho grande já, assim, já não dava mais para ir, já ficou longe a estrada, né? Aí eu acabei me transferindo para cá, como professor na Regis, e estou desde 2008 lecionando aqui na Regis, né? Então eu conto as histórias dos júris para os meus alunos, né? Assim, de tudo isso. E teve um caso marcante lá. Vocês me interrompam também, tá? Que eu tô falando Não, tá aqui. muito boa, tá muito bom. Teve um caso que um sujeito, foram encontrados 3 corpos. De uma senhora e das 2 filhas dela, né? Primeiro foram encontrados corpos boiando no Rio Paraná. E depois foram encontradas 3 cabeças que estavam num brejo, né? E começou a investigação, a polícia, né, fez um excelente trabalho, descobriu, porque estava até assim, claro que quem tinha matado foi o marido. Ele matou a mulher e matou as enteadas e cortou as cabeças, né? E colocou. E descobriu, pelo movimento que ele fez à noite, ele chamou uma pessoa para limpar a casa, né? Tinha muito sangue e tal, e aí foram perguntando que não podia ser outra pessoa, tal, até que ele acabou. O caminhão dele saiu à noite, voltou, ele tinha um caminhão, né? Onde ele jogou os corpos, enfim, ele acabou confessando. E ele falou que na ocasião ele estava deitado, a mulher brigou com ele, né? Foi para cima dele com uma faca. Ele pegou um pedaço de pau e deu na cabeça dela. E a mulher morreu. Como as filhas viram, ele matou as 2 meninas. As enteadas viram, ele matou as 2 enteadas para que não houvesse testemunha. E a mulher morreu com uma paulada na cabeça. E as filhas morreram com golpes com balaústre, né? Na época, pra quem não sabe, balaústre é um pedaço de pau que vai em cerca, né? Sim. E facadas também. Uma tinha 9, outra tinha 12 anos. Caramba. E a mulher tinha 32 anos. Eu lembro dos detalhes até hoje, né? E ele foi para júri. E ele foi absolvido em relação à mulher por legítima defesa, né? Porque tinha dado segundo a narrativa dele, ela tinha vindo para cima, ele desferiu a paulada nela, ela morreu, né? Usou moderadamente dos meios necessários De defesa. a princípio. Mas as meninas viram, ele matou, ele confessou. Então ele foi condenado por esses 2 homicídios. Há uma pena boa, uma pena tal. Mas aí o júri foi anulado, teve uma falha, que não foi feito um laudo que precisava ser feito, o júri foi anulado. E ele então teve um segundo júri desse caso. O segundo júri desse caso, ele também foi absolvido em relação à morte da mulher. Pelos mesmos argumentos, pelo mesmo motivo, e condenado pela morte das 2 filhas. Muito bem. Esse júri também foi anulado por um outro motivo. Pode anular quantas vezes for um processo. Voltou. E aí, então, o terceiro júri caiu para mim. Caiu para eu fazer o júri. E eu fui fazer o júri. E quando eu fui fazer o júri, a gente sempre tem que ter convicção naquilo que você faz. Falei, não pode ser isso. Né? Eu ficava assim, com aquele questionamento. Né? Ele não foi dessa maneira. Embora tenha sido absolvido, não foi dessa maneira. Não tô convencido. Não estou convencido com isso aqui. E fiquei. À noite peguei o processo, fui lá no hospital que tinha em Rosana, bati lá à noite, conversei com o médico. Falei, doutor, explica esse laudo aqui para mim, que eu não estou... Entendeu. Porque quando eu fazia, ainda eu estudava, eu li um livro falando que o laudo de exame necroscópico, ou seja, o laudo da vítima, é a voz da vítima. É a vítima te contando como ela morreu. Então você tem que saber isso daí, né? E traduzir. E eu peguei aquilo ali, levei para o médico, falei, o que é isso daqui? Ele me explicou, tal. E eu vi que era bem diferente o laudo dela com relação às meninas. Falei, beleza, vamos ver se dá certo amanhã. Aí eu fui pro júri, né? Fui pro júri, contei toda essa história, mais demoradamente, né? Tinha 2 horas para falar. Você tem, né, 2 horas, você consegue Falar É um falar filme, bem. né, pra convencer todo mundo. Exatamente, né?
E então você vai falando, vai mostrando, né, como é que funciona, como é que aconteceu. E eu falei que esses fatos aconteceram, ele realmente confessou tal, das meninas. Mas eu não sei qual foi o motivo, mas ele não matou a mulher quando ele estava deitado. Porque se ele estava deitado, como ele disse que estava, e a mulher veio para cima, ele não teria condições de pegar um pedaço de pau e acertar a cabeça dela daquele jeito. Da altura, né? Imagina o tamanho do pedaço de pau que ele tava na mão. E mais do que isso, ele deu um pedaço, uma paulada na cabeça dela, de baixo para cima, deitado, ou seja, no movimento mais contido. E teve certeza da morte dela. Ele não foi mais lá, ele deixou o jeito que estava o cadáver. Das meninas mais novas, ele precisou dar vários golpes e várias facadas. Então é evidente que não foi assim. E as crianças eram menores, é mais fácil. Exatamente. Né? Essa conclusão que é bacana quando o jurado tira. Então essa conclusão, Pedro, que você tirou agora, é isso que é bacana quando o jurado tira essa conclusão com você. Quando você desperta no jurado assim, a tua visão, né? Você consegue... Exatamente, ele consegue ver, ele consegue julgar, né? Fazer um juízo de valor. Então eles fizeram exatamente, as meninas são menores, por que tem que dar 3, 4 pauladas em cada uma? Por que tem que dar facada em cada uma e na mulher não? Entendi. Já Entendeu? que ele estava em pé, tá? Exatamente. Então, ou seja, a hora que ele deu a paulada na mulher, ela estava dormindo, ela estava deitada. Tanto que pegou numa região, pegou assim, que chama região parietal, pegou e tinha extravasamento de massa, tudo mais. Ou seja, a pancada nela foi com muito mais força do que com relação... Né? Foi bem certeira. Foi bem certeira. Então ele matou a mulher quando ela estava deitada, ou estava dormindo, né? Dessa maneira. Não pode, de maneira alguma, ser absolvido por legítima defesa. E mostrei. Aí pela primeira vez ele foi condenado. Pelo caso da homicídio mulher. dela também. Além das duas filhas, como de fato seria. Sim. Mas ele foi condenado. Então, assim, o júri é gostoso quando você consegue isso daí, né? Quando você consegue mostrar isso daí e quando o jurado faz o juízo de valor. Não você simplesmente convencê-lo. Você mostrar o que tem no processo para que ele tire a conclusão, para que ele faça o julgamento e ele chegue a um resultado. E foi muito bacana.